Minha cara, minha nobre família conquistense, como eu havia prometido, e diante dos acontecimentos que tomaram conta do Brasil e deve continuar por esses 6 meses, que foi a descoberta da Ratatouille, que pretendia dar o golpe de Estado no Brasil. Mas eu prometi que falaria, por quê? Sobre a inelegibilidade da prefeita Sheila Lemos. Porque tem gente que não consegue entender que comentarista político comenta política. E, evidentemente, isso não significa que o comentarista político esteja disputando eleição. Não é o meu caso. Até porque todos conhecem Vitória da Conquista, a minha postura independente em relação a isso. Não existe um político de Vitória da Conquista, que tenha dito que eu fiz alguma coisa em benefício próprio, com interesse meu ou dos meus em qualquer situação política de Vitória da Conquista. E não foi por falta de oferta, posso garantir a todos vocês. Houve um período que eu fui contratado para ser assessor do deputado Coriolano Salles à época, porque ele tinha interesses que eu cuidasse da parte da comunicação da campanha dele. E eu fiz muito bem, mas sozinho não, com todos os companheiros, nós conseguimos transformar uma eleição que o deputado Coriolano Salles teve 14 mil votos e para uma eleição subsequente 29.600 votos. Então, houve um crescimento. Trabalho é comigo. Agora, antes disso, é bom frisar que o interesse que eu tenho em trabalhar politicamente é exatamente numa corrente que eu entenda como correta. Não adianta ficar aquela história, não, eu sou profissional, a semana eu estou com a direita, na outra com a esquerda, na outra com o centro. Comigo não dá, mas eu não faço crítica a ninguém porque faz assim. Bom, dizendo isso e explicando, nós denunciamos em primeira mão a situação da prefeita de Vitória da Conquista. O que nós dissemos? Que se alguém de uma família é prefeito ou prefeita e quer ser candidata à reeleição ou candidato, está inteiramente normal, podendo tanto essa ou esse, para não ficar concentrado como se a gente estivesse falando de Sheila Lemos, tanto um como o outro pode ser candidato à reeleição, porque a lei diz que pode. O que não pode é ser candidata à reeleição, ou seja, um terceiro mandato dentro do mesmo núcleo familiar com parentesco até 2º grau. Foi isso que nós dissemos aqui. Agora, como isso é uma discussão e quando o direito se mistura com política, ele começa a tomar o caminho que beira o inferno, porque acaba desmanchando as suas convicções e tudo aquilo que você aprendeu na escola de direito. Dizendo isso, meus caros e minhas caras, é aquela velha história. É um grande advogado aqui da Bahia, que eu vou preservar o nome aqui, porque ele não me autorizou a dizer, eu comentando com ele sobre essa história da prefeita Sheila Lemos em Vitória da Conquista, ele disse: "Ô Paulo, nos seus comentários você já disse que advogados mudam de opinião com muita facilidade. Um dia pensa de um jeito, no outro pensa diferente. Existem advogados, e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao advogado, só estou relatando um fato, que ele é contra numa ação um fato, defende aquele que ele vai na linha de estar contra, e uma semana depois ele pega o mesmo fato e defende o contrário. Faz parte da advocacia. Então, dizendo isso, o
que nós chamamos a atenção foi o que está escrito na lei. Mas aí aparece um monte de pessoas, um monte de leigos e às vezes até ofensivos, que acham que a gente está comentando aqui é porque é isso ou porque é aquilo. Eu posso dizer o seguinte: eu não tenho inimigos, pelo menos que eu tenha conhecimento disso. Então eu me dou com gente da direita, da extrema direita, da esquerda, da centro-esquerda, sei lá o que for, em Vitória da Conquista. Então, se eu consigo conversar bem com qualquer um deles, significa que eu não tenho essa coisa pessoal com ninguém, muito pelo contrário. É necessário fazer essas justificativas, porque eu quero dizer que eu vou manter a minha opinião. Claro que vou. Porque eu não vou fazer jogo de advogado aqui, com todo respeito ao advogado, não estou fazendo crítica. Que o advogado, ele para defender o seu cliente, ele muda de opinião, mas eu não estou defendendo cliente nenhum. E quando advogo, eu também não mudo, não. Eu falo, você vai procurar doutor fulano de tal. Aqui em Vitória da Conquista existem alguns advogados que eu encaminhava determinados clientes para ele, porque o tipo de ação não me deixava confortável. Mas também, mais uma vez, sei que todas aquelas pessoas que precisam do advogado, elas têm direito a tê-lo. Mas eu queria dizer o seguinte: o que é que eu disse em tudo isso? Eu disse o quê? Que, considerando que Irma Lemos se tornou prefeita de Vitória da Conquista em 2019, por 15 dias, com registro do ato público, participação da Câmara de Vereadores, transmissão de cargo feito pelo prefeito Ezen Guzmão, quando ele viajou a Jerusalém. Correto? Naquele momento, a própria Irma Lemos, com quem eu tenho boa relação, nunca mais conversei com ela, não sei se ela está zangada comigo ou não, mas eu sempre tive apreço com ela e ela por mim. Entendeu? Então, o que acontece? A própria Irma Lemos disse que nunca tinha sonhado, na sua humildade, ela disse que nunca tinha passado pela cabeça dela ser prefeita de Vitória da Conquista. É que, naquele momento, ela era prefeita de Vitória da Conquista. Olha, dona Irma, para mim, a senhora tem que entrar na galeria dos prefeitos de Vitória da Conquista. E eu vou dizer uma coisa a você que está me vendo aqui agora. Pode anotar. Caso Sheila seja vencedora nesse processo, quando ela for terminar o governo, ela vai mandar fazer aquela foto pintada por meu querido amigo, colega desde a infância, Orlando Celino, e colocar na galeria. E é justo que faça, porque Irma Lemos foi prefeita de Vitória da Conquista por 15 dias na viagem de Ezen em 2019 e foi muito mais prefeita de Vitória da Conquista no mês de dezembro de 2020, desculpem. Porque ali ela começou a substituir o prefeito Ezen Guzmão no dia 4 de dezembro. Mesmo eu dizendo isso, até no mês de novembro, Ezen já não estava indo tanto à prefeitura. E Ezen nunca mais retornou. Ora, isso é fato, registrado. Ezen Guzmão teve um contato com Vitória da Conquista no dia 8 de janeiro para tomar posse como prefeito e ele estava lá no hospital, não sei se foi Sírio-Libanês ou se foi outro, mas não importa, o fato é que ele estava em São Paulo. Ora, se Ezen Guzmão, por 3 minutos, se tornou prefeito de Vitória da Conquista no segundo mandato, é mais do que justo que Irma, passando 15 dias com cargo de prefeita nomeada, transferido pelo governo Ezen Guzmão, além desse mês de dezembro todo, que Ezen não voltou e foi Irma que fez o encerramento de tudo, simplesmente fez, não tem como não ser mandato. É mais do que justo.
que ela entre na galeria, não é? Bom, e aí eu quero falar para você que fica aí mandando recadinhos, essa coisa toda, que eu não sou aqui defensor, eu não participo da campanha eleitoral do professor Valdenor e nem também de Marcos Adriano, né? Mas eu queria ler para você uma coisa aqui, meus caros. Olha, o parágrafo 5º do artigo 14, que fala sobre a inelegibilidade de prefeitos, parentes de prefeito, pelo período, está escrito assim. Eu quero a sua atenção e a sua interpretação. Então, o que está escrito aqui? Os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, quer dizer, qualquer período do curso do mandato. Eu sei que tem gente que está achando que isso aqui é curso de português ou de matemática, não é? É no período, no lapso temporal. Poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Joãozinho, para você tirar nota 10. Se eu lhe der esse texto para interpretar e transformar em outras palavras, mas não saindo do contexto, você acharia justo entender que tanto fazia ser o prefeito ou quem o substituiu com direito a uma sucessão? Será que isso aqui não está claro? É só para você pensar. Esse canal faz você pensar. Agora, se você quer ser ogro, aí eu não posso fazer nada. Mas pense bem, vou repetir. Os prefeitos, vírgula, e quem os houver sucedido ou substituído, normalmente quem sucede ou substitui prefeito no mandato é o vice-prefeito. Poderão ser reeleitos por um único período subsequente. Então, considera-se mandato. Se esse que substituiu quiser ser candidato a prefeito, pode em qualquer circunstância. Tanto ele sendo candidato a prefeito, automaticamente ele pode, porque pode, ele tem que ser candidato a prefeito para substituir aqui, no período dos 6 meses. Certo? Se ele não substituir nesse período, substituir antes dos 6 meses, evidentemente que ele pode ser candidato a outra coisa. O que está se falando aqui é aquele que está querendo ser reeleito, ou eleito, se for o caso, ele assumindo e o prefeito renunciado, uma coisa nesse sentido, ele vai poder fazer por apenas um mandato. Porque esse aqui ele já exerceu. E quando se fala nos 6 meses antecedentes à eleição, significa que se trata daquela eleição, porque senão você teria que ser um tolo, um nécio, para entender que esquece esse período da eleição e ele se transforma em qualquer período adiante, tirando a condição da inelegibilidade. Afinal de contas, a inelegibilidade é o tempo ou não. Porque se fala dos 6 meses antes da eleição, não pode ser 6 meses antes de qualquer eleição vindoura. Mas aí entra a coisa de advogado, que faz a interpretação como quer às vezes, e às vezes sai com a tese vitoriosa. Você entendeu, Joãozinho? E agora eu vou falar para Mariazinha.
No parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, está escrito o seguinte, vou ler para você, Mariazinha. São inelegíveis no território da jurisdição do titular, é a mesma coisa de dizer, são inelegíveis no território do prefeito atual, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, correto? Ou que haja, olha aqui a ligação do parágrafo 5º com o 7º, ou que haja substituído, aí sim, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, olha, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já, presta atenção, salvo se já titular do mandato e candidato à reeleição. O que esse artigo está dizendo? Que toda essa proibição da elegibilidade ocorre se, somente se, esse salvo aqui, a pessoa for titular do mandato. Como é que isso pode ocorrer? Vamos supor, nos 6 meses anteriores ao pleito, se você já for candidato, você pode substituir. Qual o problema? Para isso acontecer, o prefeito terá que renunciar. E renunciando, você estará já titular do mandato. Titular do mandato, você tem direito a uma reeleição. Porque você assumiu a prefeitura em 2040 e tem uma eleição em 2041. Esse período de 2040 até 2041, você ficou 1 ano. Você vai poder ser candidato à reeleição. Só esse. Mas em 2042 você não pode. Foi isso que eu disse, é isso que está escrito na lei. Agora, uma coisa é a eleição vigente e a outra coisa é terceiro mandato dentro da família. Isso é mais claro do que a luz do sol. Agora, isso aqui não é política, isso aqui é direito. Embora tenha um cidadão aí que ele acha que ele deve conhecer muito direito, porque ele questionou até se eu era advogado ou não. Vejam só, considerando isso que eu estou dizendo a você, a prefeita Sheila Lemos não poderia ser candidata ao terceiro mandato. Por quê? Porque Dona Irma foi prefeita em 2019, ela assumiu o cargo de prefeita de Conquista, de Vitória da Conquista. Veja aí nesse vídeo a própria Irma falando isso. A primeira coisa que eu quero é agradecer a Deus e aos conquisteiros, né? Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, porque é um presente deles, né? Porque eu nunca pensei, nunca sonhei de um dia ser prefeita de Conquista, nem por 15 dias, nem por um dia. E hoje eu me vejo assim, a imprensa, os conquisteiros, tão alegres que eu gosto desses 15 dias. Não há presente maior na vida de um ser humano do que ser reconhecido pela sua população, né? Isso é tão grande que às vezes tem hora que eu falo assim, acho que eu não estou nem vendo a dimensão dessa grandeza. Eu só posso agradecer a Deus e ao meu povo de Conquista, que nesse instante me dá essa alegria tão grande. Diante da fala da prefeita Irma, ela foi consagrada, não foi? 15 dias como prefeita de Vitória da Conquista em 2019, conforme ela mesma falou, não foi? Bom, isso não foi suficiente, porque em 2020 ela foi prefeita de Vitória da Conquista. Durante o mês de dezembro todo, e ainda
foi quem fez a passagem de governo para sua filha. Todo mundo que Vitória da Conquista viu, ouviu, filmou, fotografou isso. Ora, então, Irma Lemos já tinha um mandato. Que ela assumiu prefeita, não importa o tempo, foi prefeita. Sheila Lemos foi prefeita em função da morte de Ezen. Então a família completou 2 mandatos. Sheila Lemos ser prefeita estava normal, ela podia ser prefeita, candidata sozinha, independente de Ezen, mas ela foi na chapa como vice, se tornou prefeita automaticamente no dia 14 de março. Não tem discussão isso, gente. Porque Ezen nunca apareceu em Vitória da Conquista mais. Só veio o seu corpo. Infelizmente. Infelizmente. Bom, aí a prefeita Sheila Lemos resolveu ser candidata a um 3º mandato. Beleza. Aí o Ministério Público de Vitória da Conquista fez uma decisão, uma determinação, seja lá o que for, colocando essa questão dos 6 meses antes. Meu Deus do céu, com todo respeito à ilustre promotora, mas isso é um erro crasso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está se falando de não poder ser candidata na eleição que não for titular do mandato. E está aqui, ó, no artigo 7, salvo se já titular. Se já for titular, pode. Se não for titular, não pode. Aí é que vem a questão dos 6 meses do afastamento. Para essa eleição aqui, ou seja, a eleição de 2020, correto? Não é a eleição de 2028, ilustríssima senhora, excelentíssima senhora promotora, excelentíssimo senhor doutor juiz. Por isso que o recurso foi acatado no Tribunal da Bahia. Quando Valdenor e Marcos Adriano entraram com recurso, ele conseguiu mostrar, e muito bem, com aquela, eu não me recordo o nome da desembargadora, ela destrinchou, ela deu uma aula de direito em função disso aqui. E provou e mostrou o 3º mandato. E ela foi discordante do relator do processo lá no tribunal. O presidente do tribunal disse que estava mais claro do que a luz do sol, como eu estou falando aqui, utilizando as palavras de Lorival Trindade, grande desembargador da Bahia. Mas só que não é verdade. Não é verdade, meus caros e minhas caras. Bom, adiante, para que os senhores entendam bem como as coisas funcionam entre política e direito, principalmente quando se refere à eleição. Um promotor, um procurador da República que não tinha nada a ver com o caso, ele antecipou, entrando no Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que PPP, papapá, que tinha que... Enfim. E esse julgamento foi parar na mão de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Olha que coisa interessante. Eu tenho em mãos um parecer desse ministro, onde ele claramente concorda com tudo isso que eu falei aqui para vocês. Nesse parecer dele. Quero dizer que o parecer era hipotético, não era um fato concreto, porque foi uma consulta que alguém de São Paulo fez a ele, e ele respondeu. E quem quiser ver, veja no site do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele pondera tudo e chega a concordar com outro ministro que diz o seguinte, que no Executivo, qualquer fração de tempo é mandato. Ora, se ele diz que qualquer fração de tempo é mandato,
ele tem que reconhecer o mandato de Irma Lemos por 15 dias, definitivo, e tem que reconhecer o mandato de Irma Lemos por mais de um mês, em dezembro de 2020, gente. Ora, por que a pessoa faz um malabarismo? Isso aqui está aqui, agora para Paulo Nunes isso aqui vale, aqui para João Pedro não vale. Por isso eu chamei a atenção sua aí, de Mariazinha e Joãozinho, para interpretar. Se você ouviu o que eu falei aqui sobre o parágrafo 5º e o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal, você consegue escrever um texto trocando essas palavras aqui e não saindo do contexto? Vai dar matematicamente exatamente isso aqui que eu estou dizendo. Por isso que eu fiz questão de explicar para vocês. Eu não estou disputando nada com Sheila, com os adeptos de Sheila, com a direita, com a extrema-direita. Não estou disputando nada com ninguém. Mas eu tenho o direito e o dever de informar de forma correta a população que me assiste e que me dá o credenciamento pelos 5.696 inscritos que nós temos. É um público que merece que eu fale para ele sempre a verdade, porque se eu mentir não vale a pena. Então eu estou querendo dizer o seguinte: como é que o ministro disse isso que eu estou falando? Qualquer fração de tempo no executivo é mandato. E eu diria, mais ainda, que no legislativo também. Porque eu já vi, meus caros e minhas caras, senador da República assumir o cargo por 2 dias, por 20 dias, por 30 dias e ser senador da República até hoje na sua aposentadoria. Ora, se o cidadão assume por um dia, ele assumiu. Não é verdade? Da mesma forma que eu digo aos senhores e às senhoras que me acompanham aqui, se Ezen Guzmão, de saudosa memória, assumiu a prefeitura de Vitória da Conquista por 3 minutos, ele não foi titular do mandato nessa legislação, nessa quadra administrativa que nós estamos vivendo? Sim. Só que o período dele encerrou no dia 14 com sua morte. Mas ele vai constar como prefeito de Vitória da Conquista nesse período e do outro período Sheila Lemos. E é justo que se coloque Irma Lemos lá. E eu tenho certeza absoluta que por iniciativa da própria prefeita Sheila Lemos, nós teremos esse reconhecimento mais adiante. Pode escrever isso aí, porque aí já passou a questão judicial, nada vai dar mais errado, pode ser feito. E aí, meus caros e minhas caras, o ministro, eu não estou falando o nome dele aqui, não é por questão de processo, não, eu esqueci o nome dele. Esqueci mesmo. Aí eu não vou parar o vídeo por isso. Mas vocês já estão sabendo de tudo. Ele foi na direção de que, para que Sheila não fosse candidata, não fosse terceiro mandato, Irma Lemos teria que assumir, presta atenção, a prefeitura de Vitória da Conquista nos 6 meses da eleição, gente. Que eleição? Se Irma assumiu no mandato passado, 15 dias, e depois assumiu depois das eleições. Quer dizer, a relação de parentesco, quem determina é o tempo que você ficou no cargo? Ou é o sangue que corre nas veias? Joãozinho, Mariazinha, você é parente de uma pessoa pelo tempo ensolarado ou pelo tempo chuvoso? Nem uma coisa e nem outra. Você é parente porque você tem o sangue da mesma pessoa. E a lei não permite que os parentes consanguíneos, está escrito no artigo 7, consanguíneos é o parentesco que tira o terceiro mandato.
Os afins, quais são os afins? Marido, amante, noiva, noivo, adotado, né? Mas podia fazer tio, que é terceiro grau, primo, terceiro grau. Mas essa linha direta aqui até segundo grau, mãe, irmã, não pode. Não poderia. Agora, o que é triste para você que vive no Brasil? Em vários casos como esse, tem decisões que seguem o que eu estou falando. E tem outras decisões que são contrárias. Então, quem me acompanha desde o início deve se lembrar que eu disse o seguinte: o que é interessante nessa discussão aqui, no caso Sheila Lemos, é que o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, precisa modificar esses artigos para que Joãozinho e Mariazinha entendam o beabá. Está escrito aqui, está claro, eu repeti várias vezes, eu acho que você não discorda. Mas tem advogado que discorda. Que eu que estou errado. Então, para poder isso aqui ficar correto, é preciso desenhar o artigo. Os parágrafos. Desenhado, aí não vai restar dúvida. E eu sei que já existe um projeto na Câmara dos Deputados para resolver logo esse problema agora, a partir de 2025. Podem ter certeza que isso que aconteceu em Vitória da Conquista não acontecerá nunca mais no Brasil. E só vai estar mudando, não é porque eu estou falando, é porque gerou uma discussão a nível nacional que vocês não têm ideia da quantidade de processos. Porque quem chega ao poder nunca quer largar. E era assim no passado. A pessoa se agarrava ao poder e não saía nunca mais. Só para que os senhores tenham ideia, vou dar um exemplo aqui que é cruel. O cidadão era prefeito de uma cidade, estou falando aqui caso concreto que está no Tribunal Superior Eleitoral. Quando ele tinha 2 anos de mandato, ele foi afastado do cargo por decisão judicial. Correto? Passaram os 2 anos, a decisão que o afastou não o tornou inelegível. Ele foi candidato a prefeito e ganhou. Ele ganhou a eleição, entraram com a impugnação não pelo 3º mandato dele, mas pela pendência judicial que ele tinha. Ele não assumiu nem 1 minuto. Aí eu pergunto a você, o filho dele poderia ser candidato na 3ª vez? Porque, veja bem, ele foi interrompido no 1º mandato. 2 anos ele ficou fora da prefeitura. No 2º mandato, ele nem posse tomou. Na sua visão, não era natural que o filho dele pudesse ser prefeito? Porque se ele não exerceu em momento nenhum? Mas aí, meus caros e minhas caras, a decisão foi contrária. Para que você entenda como funciona. A decisão foi contrária, não foi permitido que o filho participasse da eleição. Impugnar a candidatura ou qualquer coisa nesse sentido. Então, para que você entenda que isso não tem aquela história, vai ver o que eu não posso chegar aqui e dizer que esse ministro que foi na direção, no meu ver, errada, considerando 6 meses, que é tão simplório isso, que não deveria caber a um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E posso dizer a vocês também, embora contrariando o que eu falei há pouco,
exatamente nesses segundos, que o cidadão se torna ministro do Tribunal Superior Eleitoral porque ele tem exercício da advocacia, ele tem experiência em tribunais inferiores. Por isso, a interpretação de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ela não tem necessariamente mais valor do que a interpretação dos desembargadores da Bahia, nesse caso. E foram 4. 4 entenderam assim. A tese dos outros 3 caíram por terra. Então, esse ministro que fez ele não é melhor em matéria de entendimento jurídico do que os desembargadores da Bahia que decidiram dessa forma que eu falei. Então, no meu entender, é uma vitória de pirro, porque ninguém ganhou, porque precisava ganhar a democracia, precisava ganhar o respeito à eleição, precisava ganhar o respeito como é que diria, que me faltou a palavra aqui, a alternância do poder. Porque se a coisa acontece desse jeito, com todo respeito, Sheila Lemos foi prefeita de Vitória da Conquista, sucedendo sua mãe. Certo? Então já tinha configurado o segundo mandato. Depois Sheila Lemos é candidata à reeleição. Se restar a Sheila o direito de governar a Vitória da Conquista por mais 4 anos, quem garante que Sheila não poderá colocar um outro parente dela em segundo grau para ser candidato? Aí você vai dizer, poxa, Paulo Nunes, mas aí é exagero. Eu falo o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui está escrito terceiro mandato, mandato subsequente, mas não tem nenhuma alusão a um 4º mandato, meus gente. Não tem. Aí o que eu posso dizer o quê? Pode muito bem aparecer um desembargador que fala, não, o 4º mandato pode porque a pessoa não participou do governo 6 meses antes da eleição. É isso, meus caros. Com todo respeito, falei livremente aqui, respeito as discordâncias. Agora, eu faço um desafio. Quem for capaz de escrever um texto baseado no parágrafo 7º e parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal, dizendo que eu estou errado e provando, porque isso aqui está matemático. Isso aqui você pode trocar a palavra que quiser, vai dar o mesmo resultado. Então não se trata de birra, se trata de dar uma contribuição com um pensamento importante para o direito eleitoral, para ele deixar de ser a bagunça que ele é. Porque eu já vi coisa no direito eleitoral no Brasil que é de emprear raposa. Eu já vi de 7 votos um cidadão ter 4, veja bem, 4, maioria, não é isso? Daqui a pouco essa maioria virou minoria porque um trocou de lado e aí levou os outros 3 e pimba, acabou o problema. Quem nunca viu isso? Aí eu deixo as interpretações, maldosas ou não, a critério seu. Ponto e basta.